Irmãos, no culto ao Senhor, a palavra do Senhor tem primazia. Tem primazia. Tem a preferência. E o texto que eu reservei para ler hoje aqui com os irmãos, em Lucas capítulo 24, do 13 ao 35, os irmãos, por gentileza, preparem as suas Bíblias, na versão ARA, né, onde eu vou ler também, como é de costume dos irmãos também. E está como tema hoje, Deus fala, seu povo ouve. Normalmente eu faço o seguinte, eu leio a palavra, a primazia da palavra, e aí, se tiver alguma introdução, eu faço a introdução, depois as explicações do texto. Hoje, excepcionalmente, eu vou combinar o seguinte com os irmãos. Vou fazer uma introdução antes de ler o texto, no intuito de que os irmãos, a ler o texto, tenham uma compreensão mais profunda do que ler rapidamente. Depois de ler o texto, eu vou explicar algumas coisas do texto para os irmãos, que é importante que vocês saibam, e logo em seguida faremos aplicações para a nossa vida. Diz o pastor Jailson, que tem, às vezes eu converso com ele, ele tem dito, né? Boas pregações são aquelas, porventura, que pegam a verdade de Deus e fazem conexões com a nossa vida hoje. Porque, de fato, Deus faz isso para hoje também. Pois bem, então, só antes de ler o texto, quero lembrar aos irmãos o seguinte. O nosso Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério mais ou menos com 30 anos de idade. 3 anos, ele então fez o seu ministério. Depois que foi batizado por João Batista, foi para o deserto ser tentado por 40 dias, venceu o diabo com a palavra de Deus, com as Escrituras, e ele então voltou para a região da Galileia, onde lá ele concentrou a sua missão. Jesus nasceu em Belém, como diz o Antigo Testamento. Mas ele foi morar os seus 30 anos lá em Nazaré. Tanto que ele era conhecido como Jesus de Nazaré. Mas quando ele começou o seu ministério, irmãos, ele foi morar em Cafarnaum, uma cidade que ficava na beira do Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é um mar, irmãos, é um grande lago, mas tinha esse nome. E lá ele recrutou os seus discípulos. E lá ele fez grande parte do seu ministério. A Judéia fica aqui. Samaria aqui no meio. E a Galileia mais para cima. Chamada Galileia dos Gentios. Olha só. Onde o Senhor Jesus Cristo fez o seu ministério. Houve um certo momento então. Em que Jesus subiu no monte. No final do seu ministério. E houve então a transfiguração. Uma manifestação prévia da glória que viria a Cristo. E os discípulos que viram isso, viram junto com ele Moisés e Elias. Eu não sei como é que eles reconheceram Moisés e Elias, certamente depois Jesus falou, mas Moisés e Elias representando a lei e os profetas. Guardem isso, importante. E eles conversavam sobre o quê? Sobre a ida dele para Jerusalém, para morrer. Jesus então, irmãos, desce daquele monte e vai seguir uma viagem para Jerusalém. Uma viagem de 7 a 10 dias. Ele manda discípulos para Samaria preparar alojamento, preparar a sua ida para lá. Mas houve complicações. Os samaritanos rejeitaram, que eram dificuldades, de tal forma que Jesus Cristo, ele veio para Jerusalém, atravessando o além do Jordão. O Rio Jordão, irmãos, nasce lá no Monte Hermon, ele passa pelo Mar da Galileia, depois ele desce e vai desembocar lá no Mar Morto. Jesus então passa além do Jordão. Esse termo além do Jordão é conhecido como Pérea. Então Jesus ele vem da além do Jordão, ele vem descendo com os seus discípulos e ele vai atravessar novamente para o lado de cá, na cidade de Jericó. E em Jericó ele salva e cura um cego de nascença, um pobre coitado, mas também cura um rico, Zaqueu, um cobrador de impostos. Ele sai de Jericó e vai para uma cidade na sexta-feira. Essa cidade, ou vilarejo, chama Betânia. Ali moram Marta, Maria e Lázaro, 3 amigos de Jesus. Ele fica ali na sexta-feira. No sábado, irmãos,
os evangelhos não contam nada, não falam sobre isso. No domingo, naquela ocasião, no primeiro dia da semana, ele sai de Betânia e vai para Jerusalém. Lembra? É o caminho do seu sacrifício. Entrando em Jerusalém, aquela bela cena que nós conhecemos, ele no burrinho, entrando então, ovacionado pelo povo, né? Mantos e palmas espalhando vai, e ele entra ali no domingo, como um rei. Na segunda-feira, ele vai visitar o templo. E ao olhar os mercadores no templo, ele expulsa e purifica o templo. Causa ali uma confusão. Na terça-feira, Jesus ele vai fugir de algumas ciladas que tentam fazer para prendê-lo, mas ele escapa. E na mesma terça-feira, ele vai contar algumas parábolas para os seus discípulos. Quarta-feira, os evangelhos se calam. Não há relato do que aconteceu. Quinta-feira, houve uma ceia preparada no cenáculo. O Jesus Cristo então vai junto com seus discípulos, os 12 e mais outros discípulos, tinha mais gente. Ele faz então a sua última ceia e ele parte o pão. Ele sai dali, vai para o Getsemane orar e logo depois então, irmãos, ele vai ser traído por um dos seus, por Judas, por um beijo. E ele é preso. E ele passa a madrugada de quinta para sexta, indo para lá e para cá, entre autoridades que não querem prendê-lo, que acham que é um bobo, até o final ele ficar de fato com Pôncio Pilatos, o governante romano. Pôncio Pilatos, por diversas vezes, quis soltá-lo, não viu nele crime, disse, ele é inocente, ele não fez nada. Não, ele se diz Deus, ele se diz filho de Deus, ele se diz a essência de Deus. Tem que matar esse cara, diziam os líderes judeus. Pilatos, de forma covarde, porque sabia que era inocente, preferiu a matar o inocente a ter confusões políticas e enviou Jesus para ser crucificado. Sexta-feira. Jesus então leva a sua cruz, o seu madeiro, percorre a Via Crucis e o lugar onde é a crucificação ficava fora dos muros da cidade. O Gólgota, ou o Monte da Caveira. Jesus, como nós bem sabemos, foi lá levado e crucificado. Na cruz, ele experimentou a ira de Deus. Ele chegou a dizer: Pai, por que me desamparaste? Porque ele se fez maldição por nós. Aquele que nunca pecou, nunca errou, um inocente, o puro, o santo, virou maldito por nossa causa. Mas chegou um momento, irmãos, ele entregou o seu espírito. Pai, está consumado. E ele morreu. E como era antes das 6 da tarde, se apressaram. E o homem, José de Arimateia, emprestou um túmulo ali. E as pessoas o enrolaram em panos para que fizesse o trabalho antes das 6 da tarde. Porque depois das 6 da tarde é o sabá judeu que ninguém pode fazer nada. Então eles se apressaram e levaram o corpo de Jesus e o colocaram numa tumba. Veio o sábado, irmãos. Sábado não há relato do que aconteceu. É o dia de descanso. Um dia de tristeza, um dia de frustração. Morreu Jesus. Sábado de manhã, mulheres, diz o texto bíblico, ainda de madrugada, domingo de manhã, ainda de madrugada, elas então foram agora talvez fazer o serviço melhor e direito, levaram especiarias, perfumes e foram lá no túmulo cuidar do corpo. Chegando lá, a pedra removida, havia 2 homens que falaram assim para ela: olha, por que você procura entre os mortos aquele que vive? Nossa, irmãos, isso é de arrepiar. Por que você procura entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Vai e conta para os outros. E essas mulheres vão contar para os discípulos: olha, 2 homens nos falaram isso. E Pedro sai correndo e vai ver, e ele não encontra Jesus naquele momento, e ele vê o túmulo vazio de fato, e ele confirma isso. Agora sim, a gente vai ler o texto dos discípulos de Emaús. Eu quero explicar para os irmãos o seguinte: existe o que nós conhecemos, né,
o núcleo mais próximo, os 12 que Jesus escolheu. Mas não eram só esses 12, irmãos, que eram discípulos de Cristo. Haviam outros textos têm falado de 70 ou 72, outros que se agregavam a esses discípulos. E é sobre 2 desses discípulos que o texto aqui está falando. Então eu vou ler agora, e os irmãos vão entender com mais propriedade, né? Lucas 24, verso 13 ao 35. Acompanhe com atenção essa revelação da palavra de Deus que nos é dada hoje. Naquele mesmo dia, que dia, irmãos? Domingo, tá? 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou 11 quilômetros. Verso 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, Jesus perguntou aqui, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, e os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra revelada, preservada, que ela seja útil para nós nessa noite, para que ela também, ó Pai, como no passado, nos abra os olhos do Cristo que anda conosco. Nós te rogamos, ó Pai, que sejamos um povo que te ouve, porque o Senhor é um Deus que fala. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, como eu combinei com vocês,
aqui um texto histórico, né, um relato. Lucas faz isso muito bem, né? Lucas fez um trabalho investigativo, como ele explica no começo do seu evangelho, e ele tem relatos detalhados que outros evangelhos não têm. Esse trecho aqui, dessa maneira, só existe em Lucas. Se Lucas não tivesse registrado, nós não saberíamos dessa porção, dessa história que aconteceu aqui. Então vejam bem, irmãos, esses discípulos aqui, que faziam parte, não dos 12, mas eram discípulos de Cristo, estavam ainda na sua agenda, talvez a agenda espiritual, na sexta-feira da paixão, quando Cristo morreu. E mesmo, olha só que interessante, e mesmo depois que eles ouviram os relatos, olha, alguém foi lá no túmulo, parece que viu um anjo, parece que, perdão, ele ressuscitou. Pedro foi lá e não viu ninguém, mas ninguém tinha visto a Cristo ainda. Eles resolveram, irmãos, voltar para a sua terra. Sair de Jerusalém e ir para um vilarejo chamado Emaús. 60 estádios, né? Era, como na época era medida de distância, que equivale a 11 quilômetros hoje. 2 horas de uma pernada. Uma andada. Não sei se os irmãos sabem, né? Na época do Império Romano, já ouviram falar a frase todos os caminhos levam a Roma? Porque o Império Romano, irmãos, de verdade, ele tinha uma expertise, até uma tecnologia, vamos dizer assim, de pavimentar estradas. Então, sempre tinha lugares importantes, eles colocavam pedras em estradas, e até mesmo, para vocês terem ideia da tecnologia da época, colocava até para escoar a água dos lados, né, para facilitar. Era como se fosse paralelepípedo, mas claro, não eram pedrinhas justinhas, né, eram pedras irregulares, mas eles pavimentavam sim as estradas principais. Mas mesmo assim, irmãos, eram estradas perigosas naquela época ainda. Nós bem sabemos aqui da parábola do bom samaritano, onde o Senhor Jesus conta uma história de um judeu que estava viajando e ele foi pego por salteador. Foi roubado e foi violentado a tal ponto de quase morrer. Apareceu então um homem bom lá, o samaritano, e o socorreu. Então era muito natural naquela época, muito comum, que as pessoas então, ao viajar, parassem num ponto para esperar se mais pessoas viessem para viajar junto. É mais seguro. Ou, porventura, se eu avistasse alguém mais na frente, que eu me achegasse a essa pessoa para também acompanhar e viajar junto. Então não havia nenhum problema, não há nada de estranho nisso. Era comum as viagens assim acontecerem. E foi assim. Esses 2 discípulos frustrados, tristes, presos ainda na sexta-feira, numa expectativa, como eles disseram aqui no texto, de que viria o líder para redimir Israel. E a palavra do texto grego não é o redimir como nós conhecemos, mas uma redenção política, uma redenção de colocar Israel no topo, de liberar Israel daquele domínio romano. Eles tinham uma expectativa e por isso aquilo não foi cumprido, porque morreu o seu líder. Eles não estavam entendendo, havia tristeza. E mesmo ouvindo sobre a ressurreição, eles foram embora. Eles foram embora e discutiram sobre o assunto, Joel. Cara, você viu isso, os detalhes, olha como é que foi. Ele falou aquilo, não falou, o que aconteceu, olha o que fizeram. E aí se achega alguém perto deles. E diz o texto que eles não puderam reconhecer. Irmãos, Cristo vai aparecer para algumas pessoas de maneira ressurreta, e é curioso que algumas pessoas não o reconhecem. Esses 2 discípulos não reconheceram. Maria também não reconheceu. Ela quando viu Cristo, ela achou que fosse o jardineiro. E perguntou para ele, viu, o senhor moveu o corpo para algum lugar, para limpar, para fazer alguma coisa? E aí quando ele fala com ela, ela fala, Rabone. Ela reconhece que era o mestre ressurreto. Por que será que algumas pessoas não reconheceram Cristo depois de ressurreto? Nós não temos uma definição muito firme sobre isso, mas compartilho com vocês algumas razões rápidas aqui. Alguns vão defender que, apesar de Cristo não ter mudado absurdamente a sua fisionomia, ele não era outra pessoa, ele era o nosso corpo, a nossa identidade, nós somos o que somos. Mas
neste corpo ressurreto, agora, talvez alguns traços estavam melhores, né? Um rosto mais jovem ou brilhoso, e talvez isso dificultaria. Você olha, parece que é, mas não é, então você não fala. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que, como todos viram o seu sofrimento e a sua morte e o seu sepultamento, nem se imaginava associando que ele poderia estar ali. E também, irmãos, uma outra causa provável é a incredulidade. O não crer naquilo que Cristo tinha dito, que era necessário que o Filho do Homem padecesse, morresse, mas ele ressuscitaria. Então nós temos esse ponto aqui. O ponto é que eles não reconheceram. Não reconheceram. E Jesus começa a andar com eles. Viu? Do que vocês estão falando? Qual que é o papo entre vocês? E aí, um deles fala assim, mas peraí, cara, que mundo que você está? Você estava em Jerusalém? Você não viu no Fantástico? Você não viu nas redes sociais? Todo mundo está sabendo o que aconteceu lá, mexeu com a nação. E Jesus, então, sutilmente, né, faz eles falarem, né? Quais acontecimentos? E eles relatam. Jesus Nazareno, homem poderoso diante de Deus e do povo, morreu. E nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas ele não redimiu. Nós até ouvimos uns boatos de algumas coisas que meio estranhas, de que estava vivo, viveu, mas ninguém não viu ainda. E passou. Então, Jesus vai fazer o seguinte, irmãos, vai falar assim, nécios, tolos, lentos. A ideia aqui de quando Jesus falou isso para eles, irmãos, é o seguinte, não é que faltava inteligência, não é que faltava informação, eles tinham informação, eles tinham capacidade cognitiva para entender, mas eles não criam naquilo que Deus falou. E a partir disso, o Senhor Jesus Cristo começou então, diz o texto que nós lemos, a falar dele, a falar do Cristo, ainda sem se identificar, de Moisés e os profetas. Lembra de Elias e Moisés no monte da transfiguração? O Senhor Jesus Cristo, irmãos, nessa caminhada de 2 horas, gente, como eu queria estar lá, o próprio Cristo falando as passagens bíblicas das Escrituras registradas do Antigo Testamento, por Moisés e os profetas, e depois mais tarde ele vai falar dos Salmos também, tudo aquilo que falava dele, de como seria a sua morte, de como seria o seu nascimento, e ele vai explicando tintim por tintim para esses discípulos. Chegou no final da viagem, depois de 2 horas de caminhada, Jesus deu a entender que ele ia seguir reto. Mas já era noite, e de noite não é bom viajar. Perigoso. E aquele papo estava muito bom. Os discípulos convidaram Jesus para, não, fica aqui com a gente. Ceia com a gente. E de fato ali armaram, e diz o texto que nós lemos, que ele, ao partir o pão, abriu seus olhos. Caiu as escamas dos olhos. E eles viram que era o Jesus ressurreto. Mas assim que eles perceberam, irmãos, Jesus sumiu. Os irmãos bem sabem que depois do Cristo ressurreto, o Senhor Jesus Cristo agora, ele já tem um corpo diferente. Ele vai ficar mais diferente ainda quando ele subir aos céus. Mas ele já tem um corpo que ele some, ele desaparece, ele está no lugar, ele está no outro. Teve uma situação onde ele atravessou uma parede. E depois de comer, ele comeu um peixe assado. E mesmo assim ele atravessou uma parede, com o peixe junto. Havia, então, algo diferente nesse corpo ressuscitado. Dizem os teólogos, né? Num dos encontros que Jesus teve, Tomé, não acreditando, mas eu tenho que tocar nas suas feridas para ver. Então, ele tinha um corpo, de fato, já um pouco diferente, ressurreto, mas ainda com as marcas da cruz na sua mão e do seu lado. Alguns irmãos aqui, eu coloco um parênteses, né, alguns deduzem que mesmo o Senhor Jesus Cristo glorificado, perfeito, nós um dia encontraremos, nós um dia tocaremos nas suas vestes.
há quem acredite que ele ainda manterá as suas marcas. Talvez não, talvez sim. Mas se ele mantiver as suas marcas, que coisa bela isso. Você imaginou você ver o Cristo e você vê nele as marcas que ele fez por você? Mas ele pediu para Tomé tocar, e Tomé tocou, e mas melhor é aquele que creu sem ver. Ele disse para Tomé. Mas voltando aqui para o texto. E aí, imediatamente, a hora que isso aconteceu, isso já era noite, já era perigoso, eles já vieram andando, mas imediatamente a ideia, irmãos, é que eles nem terminaram de comer. Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Aquilo era muito importante, aquilo era impactante. Voltou para Jerusalém para encontrar com os outros discípulos, e aí tiveram aquele testemunho de que Simão já tinha visto também, e ali estavam conversando. Não vamos ler aqui agora, mas no verso seguinte, o 36, Jesus aparece quando eles estavam contando isso. Vocês imaginam isso? Olha, eu vi o Cristo. Aí Jesus entra. Paz seja convosco. Algumas explicações do texto aqui. Partindo então, irmãos, para algumas aplicações para nós. Perceba, irmãos, esses discípulos eram discípulos. Não eram descrentes, eram discípulos. Todos que estão em Cristo, nós aqui, falo de nós, quem se converte a Cristo, necessariamente é tido como discípulo de Cristo. Não há como não ser discípulo de Cristo. Não há como alguém se converter e, a partir daquele momento, num processo de caminhada, começar a aprender dele e a ouvi-lo mais e se conformar mais à sua imagem, a maneira como ele é, a ouvi-lo, a voz do nosso Senhor. Lembra? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, somos discípulos. Notem, irmãos, que esses discípulos não eram dos mais famosos. Aqui até registra o nome de um, Cleopas, que ninguém conhece, não apareceu em lugar nenhum, e nem registra o nome do outro. Não eram os 12. Os irmãos bem sabem que entre os 12 havia ainda 3 mais chegados. Tiago, e João e Pedro eram mais chegados dos 12 a Jesus Cristo. Mais amizade. Mas não, no dia da ressurreição, o Senhor Jesus Cristo vai ao encontro de 2 discípulos que não tinham crido no que ele disse. Fracos da fé, que não perseveraram, que desanimaram, que tinham expectativas que não eram expectativas de Deus e do Senhor e do reino, expectativas erradas. Mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, foi até eles. Foi até eles, irmãos. Isso é uma coisa para nós, irmãos. Deus não tem castas. Aquele ora melhor, aquele ora mais, aquele está mais perto de Deus. Davi, Jeremias, João. Claro que essas pessoas foram chamadas com grande propósito. E podemos tomá-los como exemplos em várias coisas. Mas olha o que Cristo está nos mostrando aqui. Ele busca desconhecidos, como nós o somos. E ele chega e provoca. Você imagina a pessoa falar assim, viu, você está louco, você não sabe o que está acontecendo? E ele é o acontecimento. Ele tem os detalhes, ele poderia contar tudo. O que conversou, o que aconteceu, o que passou, ele era o Cristo. E não viram, não reconheceram. Eu quero mostrar para os irmãos que é muito possível, crentes, estar envolvido com a obra de Deus, estar perto das coisas de Deus, ouvir a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, gostar, ser o discípulo e não crer, não acreditar, não confiar, não descansar, não abraçar as promessas que Deus nos tem dado. Os irmãos entendem isso? Os irmãos percebem que muitos podem vir à igreja com uma expectativa? O sermão hoje não foi bom. O sermão hoje não falou para mim. Mas as suas expectativas são as expectativas de Deus? Irmãos, o que mais existe hoje
São sermões pequenos nas igrejas, irmãos. E não é de curto, não. Também são curtos, viu? Lê um versículozinho, pequenininho, pega uma palavra-chave e fala um monte de coisa. Se eu não tivesse dó de vocês, falte um dia, vai para vocês se conformar, não perca o seu tempo. Quantos sermões eu já vi assim? Que falam de si próprio, das histórias de si próprio, de causos, de anedotas e de conselhos outros. Quantas pessoas procuram igrejas, e às vezes pode ser o nosso caso, buscando 7 passos para ser um marido bom, 3 passos para ser uma mulher maravilhosa, 5 itens para eu não perder a paciência, como se o reino de Deus, a palavra de Deus, fosse regras moralistas de fazer o certo e fazer o errado. Não é assim que as pessoas pensam? Viu? Na sua igreja não pode o quê? Lá pode cortar cabelo? Pode ver televisão? Lá tem que dar dízimo. Não é assim? O reino de Deus não é isso, irmãos. Não é isso. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ao falar para eles, olha, vocês são tolos, porque... Pegar aqui o verso. Desculpa aqui. Verso 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer, porque vocês não creem, porque vocês não acreditaram, porque vocês não confiaram nos profetas. E aí o Senhor Jesus Cristo fez um milagre, trouxe os anjos para mostrar quem ele era. Ele sumiu ali naquela hora, antes de falar qualquer coisa. Ele colocou a mão ali, viu o passado, veja tudo. Ele fez alguma coisa extraordinária? Não, irmãos. Sabe o que o Cristo, o nosso Deus, o ressurreto, o Todo-Poderoso, o Deus que nós adoramos, o Senhor de tudo, aquele que estava com Deus e era Deus desde o princípio, ele falou das Escrituras, irmãos, de uma coisa já escrita por homens, por Moisés. Ele foi citando, olha, Moisés falou de mim. Sabe lá em Gênesis 3,15, quando disse que a serpente, quando disse que haveria um conflito entre a semente da mulher e a serpente, e que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas esse filho seria machucado, ferido, é o Cristo. Sabe quando houve uma aliança com Noé? Uma aliança com Abraão? Sabe que naquilo a aliança estava baseada em quê? No Cristo. Sabe quando foi dito em Gênesis 15 que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça? Sabe que justiça que é aquela? Não é de Abraão, é a minha justiça do Cristo. Sabe quando Isaac levou lenha no monte Moriá, e ele perguntou assim para o seu pai, pai, tem a lenha, tem tudo, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde, Jeová Jireh, Deus proverá. E quando aquele moleque, aquele menino, já estava amarrado, e o seu pai já com uma faca para matá-lo, porque Deus pediu que ele demonstrasse e provasse o seu amor, uma voz do céu falou assim, não faça isso, não. Deus proverá. E Deus proveu um substituto. Um substituto, irmãos. Havia um cordeiro preso no mato, e aquele cordeiro então foi substituir Isaac. Sabiam os irmãos que os especialistas dizem que o Monte Moriá, onde aconteceu isso, onde Isaac levou a lenha, é o mesmo monte onde Jesus levou o madeiro? O Gólgota. Só que agora, irmãos, no Gólgota, ninguém gritou, pare. Deus agradou moê-lo em nosso favor. Eu sou Cristo. Sabe quando Miqueias falou que de uma cidade pequena, irrisória, ia nascer aquele que mudaria o mundo? Sou eu? É de mim que ele estava falando, eu nasci em Belém. É do Cristo que nasceu em Belém. Então, Jesus vai explicando, irmãos, o que dizia dele em todas as Escrituras, nos dando a segurança, sem erro, de que as Escrituras falam de Jesus Cristo. Eu quero dizer isso para os irmãos,
acompanhar aqui o horário para não me perder. Eu quero dizer aqui para os irmãos que é muito normal, comum, nós aprendemos da Bíblia como pequenas histórias. Eu me conheço como crente desde os 9 anos de idade, igreja presbiteriana. Fiquei até os 15, e olha, irmãos, eu era bom de Bíblia, não perdia um debate bíblico. Sabia tudo, todas as histórias, os detalhes, os nomes, as hierarquias, genealogias, sabia tudo. Mandava bala. Até que um dia eu fui frequentar uma outra igreja e eu percebi que o que eu conhecia eram histórias de pessoas que eu queria imitar. E eu não entendia até então que tudo aquilo fazia parte de uma grande história, a história de Deus, a história de Cristo. Davi, irmãos, quando ele errava por si mesmo, pelos seus pecados, pelas suas falhas. Mas quando ele acertava, quando ele era um bom rei, quando ele era um pastor para Israel, ele apontava para Cristo. E quando foi dito que o trono de Davi seria eterno, quem é esse eterno? É o Cristo, o descendente de Davi. Ah, agora eu estou entendendo. Há uma grande história, e essa grande história é a história de Cristo, em toda a Bíblia. E a gente, irmãos, fica achando que tudo está desconectado. Ah, esse é Jeremias, é Abraão, é Miqueias. Tudo tem a ver com Cristo. Um esforço da parte de Deus para mostrar o plano de redenção, para preparar a história da humanidade, para no tempo, de pleno tempo, o Emanuel se mostrar. Sabe o tabernáculo? O tabernáculo lá do deserto apontava para Cristo. Porque Cristo, irmãos, em Cristo habita toda a presença de Deus. Corporalmente, toda a divindade. Ele é o tabernáculo de Deus. Nas Escrituras. E hoje, irmãos, as pessoas desprezam as Escrituras. Querem histórias, querem regras, querem moralismo. Lembrei aqui de uma história, só para vocês entenderem como é. A gente pode dar risada, mas é triste. Ouvi semana passada, numa dessas igrejas, onde não tem pregação. Eles leem o texto, mas não tem pregação. Eles têm palavra profética. E o jovem, então, isso o Senhor contou, o jovem, então, ele queria uma palavra profética da parte de Deus. Hoje eu vou na igreja, eu quero receber uma resposta, que curso universitário eu tenho que fazer? Aí ele foi na igreja assim. Aí a pessoa lá que leu o texto, o dirigente, leu Eclesiastes. E ao final do texto que ele leu Eclesiastes, o dirigente falou assim, olha, você precisa fazer as coisas de Deus direito. Então você precisa fazer direito. Sabe o curso que ele escolheu? Direito. E sabe o pior, irmãos? Que deu certo. Ele é um bom advogado hoje. Ele vive disso. E dá testemunho disso, irmãos. É isso que as pessoas querem. Regras. O que eu tenho que fazer? Receitas. Mas o que o nosso Deus nos dá são essas verdades. Olha o que Cristo fez nas Escrituras. Olha o plano de salvação, de redenção. Eu movi o mundo por causa de vocês. Então isso é uma lição. Nós podemos vir à igreja, conhecendo, olhando, aprendendo, estando perto, mas muitas vezes desanimados, porque as nossas expectativas não são as expectativas que estão no reino. Se preocupe com isso. Muito. Hoje aqui é um sermão avulso, mas costumeiramente o sermão é uma sequência dos textos. Nós não pulamos textos, porque toda a palavra é palavra de Deus. Então não é textos casuísticos, não é uma frasinha, não é uma coisa solta, não é texto fora de contexto. Jamais. Não é assim, irmãos. E assim o Senhor Jesus Cristo continua no seu caminho. E ao então chegar naquela casa, e aquelas pessoas, aqueles 2 discípulos, vão reconhecê-lo quando ele parte o pão. Eu quero dizer aqui uma coisa para os irmãos. Ninguém pode conhecer a Cristo, se Cristo assim não quiser. É o Espírito que abre os olhos. Mas o povo de Deus, que é de Deus, ouve o que Deus fala.
Porque Deus fala, irmãos. Lá em Deuteronômio 4, o mesmo Moisés falou o seguinte: olha, vocês são um povo que vocês são muito privilegiados, porque Deus falou com vocês no fogo, e vocês não morreram. Deus fala com vocês, nenhum Deus fala com os seus súditos. Até porque não existem. Deus fala. Irmãos, o que nos diferencia de outras pessoas? Que nós somos um povo que ouve a Deus. Olha, não é o ouvir de só escutar. Até porque no hebraico, ouvir é fazer. Sabe quando a gente fala assim, ó, a gente vê um jovem que foi para as drogas. Alguém fala assim: coitado, não ouviu os seus pais. Não é que ele não escutou. Ele não fez o que os seus pais recomendaram. Então o povo de Deus é o povo que ouve a Deus. É o povo que acredita em Deus. É um povo que acredita nas Escrituras. E quando ele partiu o pão, irmãos, eles reconheceram ali Deus, Pai, Filho e Espírito, abrindo os olhos. Então Deus, irmãos, é aquele que está junto com a gente. Eu esqueci agora qual é esse poema. Não está na Bíblia, claro, né? Alguns irmãos vão lembrar que existe uma historinha de um poema, uma ilustração, né? Onde tem um deserto e tem 4 passos. 2 companheiros andando. É como se fosse a pessoa e Deus. Aí chega um momento onde há um grande sofrimento e aquela pessoa fica triste, porque ela só vê agora 2 passos. E ela deduz: Deus me soltou, Deus não está mais comigo. E aí a história avança na anedota, na história, e aí aquela pessoa vai entender que, na verdade, aqueles passos é passo de Deus, e que Deus está levando ela no colo. Deus aqui no texto, irmão, Senhor Jesus Cristo, é aquele que nos busca na fraqueza, na dúvida, na incredulidade. Que Deus abriu os olhos dos discípulos, mudou o seu ânimo e imediatamente foram, irmãos, anunciar aquelas verdades daquele desânimo que eles tinham. Que coisa maravilhosa, irmãos, nós podemos aprender aqui. Eu quero, por último ponto aqui, de compartilhar com vocês. Não sei se os irmãos bem sabem, eu vou ler aqui em Atos, capítulo 1, aqueles que puderem, porventura, acompanhar comigo. Lucas, irmãos, ele escreve 2 livros da Bíblia. O Evangelho de Lucas, segundo Lucas, que são os relatos dos acontecimentos que aconteceram até a ressurreição de Cristo. E Atos, Lucas escreve Atos, que são os relatos dos acontecimentos que acontecem depois que Cristo sobe, depois que Cristo vai aos céus. E no capítulo 1 de Atos, nós vemos aqui uma sequência. Deixa eu procurar aqui. Quero terminar com os irmãos com essa esperança. Atos. Verso 6, por gentileza, eu vou ler aqui. Quem puder me acompanhar, fala assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Verso 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, presta atenção: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Você crê nisso? A palavra de Deus diz isso. Você é do povo de Deus que ouve isso, que acredita nisso? Porque essa é a continuidade da história, irmãos. E eu lhe pergunto,
Se você crê nisso, se você é do povo de Deus que ouve a Deus, porque Deus fala. Irmãos, é muito fácil acreditar em Deus, que Ele existe, e não crer no que Ele falou. Eu creio que o irmão existe, mas o que Ele fala não serve para mim. O povo de Deus ouve a Deus. Então por que você anda apegado, irmãos, com as coisas deste mundo? Por que a sua ansiedade lhe tira o sono? Por que você acha que um possível desemprego pode acabar com a sua vida? Por quê? Porque nós não somos daqui, irmãos. Nós somos peregrinos. Essas coisas que estão aqui, que Deus nos deu para uso e usufruto, para nossa administração, para o louvor da sua glória, tudo que fizerdes, fazer como para o Senhor, seja o lixeiro ou o engenheiro. Amém por isso. Mas os nossos corações não estão aqui, irmãos. Porque aquele que subiu é aquele que vai voltar. Eu vou orar neste momento. Nós vamos cantar um cântico, o canto da vitória. Um cântico que foi, ano passado, escrito, gravado pela primeira vez por, como é que é o nome dele? Luiz Carvalho. E mais tarde, os Vencedores por Cristo também gravaram essa música. O dia da vitória. Cantem crendo, ouvindo as promessas do Senhor. Notem, eu não trouxe para os irmãos nenhuma regra. Façam isso ou façam aquilo. Creiam no Cristo que nós nunca vimos, mas é real, existe, se faz presente. Eu vou orar, a gente vai cantar, e no final do cântico, quando terminar o cântico, eu vou convidar o nosso irmão Bruno para fazer a última oração ao nosso Deus, finalizando assim o nosso culto. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento eu quero te agradecer pela Tua palavra. E quero rogar ao Pai por aqueles que estão aqui, porque a Tua palavra é aquele que acende os corações. Assim, ó Pai, como aconteceu no caminho de Emaús, quando as pessoas ouviram das Escrituras, queimava ali os corações. Ó Deus, muitos de nós ainda têm os corações acesos, desde o dia que o Senhor nos salvou. Como nós amamos a Tua palavra, Senhor Deus. Como nós amamos os Teus preceitos, como as Tuas justiças nos faz bem. Como as Tuas exortações nos revigoram, Senhor Deus. E como as Tuas promessas são valiosas para nós. Mas nós somos fracos, ó Senhor. Por isso nós lhe rogamos neste momento que o Teu Espírito haja aqui. Porque o Teu Espírito, a Tua palavra, ela amolece os corações, mas também endurece outros. Se há entre nós, ó Pai, pessoas que não conseguem sentir esse queimar do Espírito Santo da palavra, ó Senhor, age, para que haja salvação, para que haja mudança e alegria nos céus. Dá a nós neste momento, ó Pai, a toda a congregação, essa oportunidade de cantar ao Senhor mais uma vez, de abrirmos a nossa boca e professarmos a nossa fé, de que cremos no que o Senhor disse. O Senhor nos disse que o Senhor ia, mas o Senhor voltaria nos buscar. É a nossa esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.